para finalizar a nossa imersão no projeto do Union Find, vamos falar da última e matadora tecnologia aqui para conseguir bastante eficiência para a nossa estrutura, que é a compressão de caminhos, ou Path Compression no original. Tá? Mas eu vou começar corrigindo uma lacuna, tá? Que é não apresentar para vocês com mais detalhes a operação de find. Eu passei a intuição dela, né? Lembrando vocês, lá na implementação básica era super simples. Olha para o pai de cada elemento, né? Afinal, ele já é diretamente o representante daquele elemento na implementação básica. Com as lazy unions, eu comentei com vocês que, olha, agora eu tenho que olhar para o antecessor mais distante, tá? É olhar para o pai do pai do pai até chegar no antecessor mais distante, mas a gente nunca viu um pseudocódigo disso, eu não cheguei a mostrar isso mais formalmente, vou corrigir essa lacuna agora. É oportuno porque o Path Compression opera junto com o Find. O Find, que até agora só consultava, vai modificar caminhos também, vai fazer compressão de caminhos. Então, dado esse contexto, vamos olhar mais de perto para a operação Find. Então, primeiro aqui vamos ver o pseudocódigo do Find básico, já pensado para tratar com lazy unions. Já tratar esse cenário em que o pai não é necessariamente o representante. Então, o pseudocódigo do Find. Se eu vou fazer o Find do elemento E, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se, por acaso, eu já estou no meu representante. Né? Pode ser que eu já seja que o elemento E é o representante daquele conjunto, daí é só devolver o próprio E. Então, se E pointer pi for igual a E, né, é assim que eu lembro que todo mundo aponta para alguém e o representante aponta para si próprio, é assim que eu identifico ele. Então, se E pointer pi for igual ao E, basta devolvê-lo. Ah, um detalhe aqui, é pseudocódigo, tá, gente? Eu estou fazendo o tempo todo que, olha, esse E pointer pi, eu já falei para vocês que isso aqui na implementação nada mais vai ser do que olhar um vetorzinho de nome pi, olhar a posição do E e ver o que tem lá dentro. Tá? O E pointer pi é só para o nosso raciocínio, é pseudocódigo, mas a implementação, de fato, vai envolver acessar a eésima posição de um vetor para ver quem que é o representante dele. Tá? Vou deixar isso bem claro. Então, dito isso, vamos lá. Se o pai do E é o próprio E, devolva E, acabou. Se não, eu vou precisar buscar o pai do meu pai, perdão, o representante do meu pai. Né? Eu vou ter que buscar o mais antigo, mas num pensamento recursivo, basta eu falar, olha, então devolve aí para mim o representante do meu pai. Qual que é a operação, né, de novo, pensamento recursivo, que me diz quem que é o representante de alguém? É o próprio find. E é isso que a gente vai fazer. A gente invoca aqui, olha, devolva find de quem? De quem está acima de mim. Já que eu sei que existe alguém diferente de mim, eu falo, olha, encontra o representante aí do meu pai, de E pointer pi. Eu sei que o representante do meu pai vai ser o mesmo representante que eu. Porque todo mundo que está na mesma árvore tem um e o mesmo representante, tem um único representante igual ali. Então, é só isso. Bem simples, né? Na ideia recursiva, né? Ou eu sou o próprio representante, ou eu pergunto para o meu pai, quem é o seu representante? Tá legal? E daí a gente pode fazer aqui um primeiro exemplo. Eu vou até liberar um pouquinho mais de espaço aqui para mim, para a gente fazer esse exemplo direitinho. Então, vamos começar aqui com a nossa árvore. Então, eu vou ter um certo elemento, vamos dizer que aponta para outro. Essa árvore não está super balanceada, não estou preocupado com isso nesse momento, tá? Eu não fiz o exemplo pensando, não sei se ela, como que ela está. Eu não sei como que ela chegou nesse estado, só vou criar um estado inicial aqui para a gente começar a brincar. E aqui ele aponta para si próprio. Vou colocar nomes aqui para destacar. Então é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, para a gente saber de quem que a gente está falando. O 4, portanto, é o representante de todo mundo nesse conjuntinho aqui. Vamos trabalhar com essa única árvore, porque afinal não estamos falando de union nesse momento, né? Não é essa a pegada aqui. O que a gente quer saber é como que ocorre um find, né? Então, se eu fizer aqui uma operação de find do 1, tá? O que eu vou fazer? A princípio, não mudaria nada, né? Mas por que eu vou duplicar a árvore? Porque eu já quero introduzir para vocês a ideia da compressão de caminhos. Então, o find em si é muito
é muito inocente, né? Ele só vai falar assim, olha, o 1 não é o representante de si próprio, então pergunta para o 2. O 2 não é representante de si próprio, pergunta para o 3. O 3 não é representante de si próprio, pergunta para o 4. E o 4 é representante de si próprio, devolve ele e o find resolveu. Eu fiz em azul ali só para destacar o caminho que eu ia percorrer. O path compression veio da seguinte ideia. Olha só, gente, quando eu faço esse find, né, ainda mais o recursivo indica mais ainda isso, vou ter uma sequência de chamadas recursivas onde eu vou descobrir lá no final quem é o representante daquela árvore. Portanto, ele é o representante de todo mundo ao longo desse caminho. E daí eu vou voltar na recursão devolvendo, o representante é o 4, representante é o 4, representante é o 4. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso atualizar os representantes dos elementos aqui, indicando diretamente para eles, olha, o seu representante é o 4. Próxima vez que perguntarem, não precisa passar por todo o caminho, só atualiza ali. Tá? Então, num custo constante, porque eu já tive que percorrer o caminho de qualquer jeito. Então, um custo constante por nó desse caminho, eu faço essa atualização. É essa que é a ideia. Tá? Então, eu vou fazer essa compressão aqui. Olha, eu descobri que o representante do 1 é o 4, atualiza. Estou fazendo tracejado, mas eu já vou corrigir isso, tá? Só para indicar. Atualiza o representante dele para ser diretamente... Aliás, deixa eu mudar a cor, acho que vai ser melhor. Vamos pegar aqui um laranjinha e eu vou atualizar o representante dele para ser diretamente o 4, não é mais aqui. O 2 é a mesma coisa. Opa, o seu representante é o 4. Vamos atualizar ali direto para lá. Tá bom? Então, é essa a ideia da compressão. Eu vou fazer só mais uma cópia dessa árvore aqui. Na verdade, mais um desenho dela, não vou copiar exatamente, só para mostrar para vocês como que ela fica. Tá? Então, vamos escrever aqui após compressão. Né? Após a compressão de caminhos desencadeada por aquele find 1 ali. O que a gente vai ter é o 4. Aqui não mudou o representante, tá? Isso não teria por que mudar. Né? O find não vai mudar isso. Do lado direito da árvore nada mudou, então eu tenho a mesma estrutura ali. Depois eu coloco os rótulos só para usar as cores corretas. Agora, na parte esquerda, eu vou ter todo mundo que estava naquele caminho apontando diretamente para o 4. Então agora eu tenho o 1, o 2, o 3 todos apontam diretamente para o 4. O 5 também aponta para o 4, o 6 e o 7 apontam para o 5, isso não mudou. Tá bom? Então essa é a árvore após a compressão. Notem que eu adicionei um custo constante ali no find, e o que eu consigo com isso é que qualquer chamada futura pelo 1 ou pelo 2 vai custar menos. Tá legal? Deixar uma coisa clara antes de avançar, que é bem importante. Vocês que estão acostumados a trabalhar com árvores, já viram um monte de árvores de busca e tal, devem estar pensando, mas professor, você está roubando, você está zoando toda a estrutura da árvore. Notem que o Union Find usa árvores, conceituais pelo menos, a implementação é em vetor, mas árvores conceituais muito especiais. Eu não tenho que manter propriedade de busca, eu não tenho que manter nenhuma estrutura, além do fato de que todo elemento que está numa árvore tem o mesmo representante. O caminho não me interessa, o caminho tem até uma função histórica, se eu quiser saber como foi que as uniões ocorreram. Mas a estrutura, no fundo, tudo que ela tem que guardar é o estado original, é o estado atual para mim ali. Ela tem que saber como que estão os conjuntos ali, como que está a partição daquele meu conjunto inicial. E para isso basta saber para cada elemento quem é o seu representante. Então fazer essa reconfiguração, essa compressão, eu não perco nada que seja realmente relevante para mim, e por isso eu posso fazer essa melhoria. Explicada a ideia da melhoria aqui, vamos só formalizar então aqui qual é a ideia e mostrar o que muda no pseudocódigo. Tá? Então, no find aqui a ideia é que ele pode aproveitar para trocar o pai dos elementos que estão no caminho. Tá bom? Só para sintetizar ali, mas espero que tenha ficado claro com o nosso exemplo. E daí vamos ver, pseudocódigo do find e com compressão de caminhos. Eu vou começar copiando o pseudocódigo lá de cima, não só para economizar tempo, mas para vocês verem a relação que eles têm. Né? O que muda, para deixar bem claro o que muda. Então, eu vou começar ali, ó, se e pointer pi é igual a e, devolva e. Isso não muda, beleza. Eu ainda vou dar um find de e pointer pi, só que eu não vou devolver diretamente. É isso que vai mudar. Tá? Quando eu faço ali o find de e pointer pi, o que esse find vai me devolver no final? O representante do meu pai. E daí eu falo, pô,
O que eu quero saber não é meu pai, eu tô nem aí para ele. Né? Eu quero saber quem é meu representante. Então eu faço o meu pai aqui, o ePointerPy, receber o que volta dessa função. Né? Então eu pergunto ali, né, quando eu desencadeio esse find, no fundo eu estou perguntando quem é o representante do meu pai. Quando eu recebo essa informação, eu falo, ele é meu representante. Então eu encurto esse caminho. Mas eu ainda tenho que devolver essa informação para quem me chamou. Tá? E aí que eu vou deixar isso aqui um pouquinho menor para sobrar espaço para mim. Espero que ainda fique legível para vocês. E vou escrever aqui, devolva, eu já arrumo o espaço, tá, gente? ePointerPy. Né? Podia ter salvado numa outra variável, tá? Mas notem que nesse momento é seguro devolver ePointerPy, simplesmente porque a gente tem certeza que já atualizou ele, tá? Então eu estou devolvendo o meu representante, no fundo, tá? E não simplesmente o meu pai. Nesse momento eu tenho certeza, como acabou de ocorrer a atribuição ali da linha 2, eu estou devolvendo o meu representante. Então essa é a mudança no pseudocódigo. Vamos ver rapidamente que a implementação em vetor do Path Compression, como que ela se dá para ficar bem claro. Tá? Eu gosto de destacar isso, porque senão induz vocês a pensarem que o jeito mais eficiente de implementar não seria esse. Tá? E deixando bem claro que eu falo da implementação em vetor porque ela é muito mais eficiente, muito mais fácil de fazer uma boa implementação desse jeito. Não é que não daria com estruturas ligadas, só que não precisa. Nesse caso, só preciso da estrutura ligada conceitual. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elementos aqui. Tá? E daí eu vou preencher quem aponta para quem, né? Antes do find, antes da compressão. Então o 1 aponta para o 2, o 2 aponta para o 3, o 3 aponta para o 4 aponta para o próprio 4, o 5 aponta para o 4, o 6 aponta para o 5 e o 7 aponta para o 5. E daí quando eu tenho o find, vamos duplicar ali, desencadeei o find de 1, a gente já viu o que acontece lá conceitualmente. Vamos ver aqui no vetor, só para consolidar nosso aprendizado. Então, o 1 passou a apontar para o 4, o 2 passou a apontar para o 4. Os demais não se alteraram. A compressão de caminho afetou só esses dois que estavam no meio do caminho. O 3 já apontava diretamente para o 4. Então, essa mudança. Tá legal? Estamos quase terminando, gente. Eu quero fazer uns últimos comentários para vocês, porque como eu disse, o Path Compression, né, essa sequência, melhor dizendo, né, o Lazy Unions mais Union by Rank, mais o Path Compression dá uma eficiência absurda. Até Lazy Unions com Union by Rank, a gente viu no último vídeo, chega a eficiência log de n por operação, o que não é ruim, mas a gente consegue algo muito mais eficiente com o Path Compression. No entanto, a análise que mostra isso, ou as análises, porque tem mais de uma mostrando resultados cada vez mais impressionantes, tem 2 resultados muito impressionantes, pelo menos na literatura, ela é linda, tá? Não é porque ela não é interessante ou bonita ou uma demonstração matemática que merecia ser vista. É só que ela é complexa e eu acho que eu já gastei tempo suficiente detalhando a implementação do Union Find com vocês. Então, como a gente precisa fazer escolhas aqui, né, o curso não é infinito, eu optei por chegar até a explicação do Path Compression sem a análise, porque não daria fazer ela num vídeo só, eu teria bastante trabalho ali. Tá? Então, deixar claro, tem material complementar no meu site, no site da disciplina, melhor dizendo, né? Onde vocês podem, se vocês tiverem interesse, vocês podem ver lá em particular as aulas do Tim Roughgarden, em que ele aprofunda e faz toda a análise com todos os detalhes, tá? Mas sejam preparados que, assim, mais ou menos o tempo que a gente demorou para estudar o Union Find do começo até a apresentação do Path Compression é o tempo de análise que a gente tem para entender de fato todas as análises, tá? Mas eu recomendo, se vocês acham interessante, se vocês acham esse tipo de análise bonita, tem minha recomendação com certeza. Fora isso, eu estou falando o tempo, eu estou falando o tempo todo aí que, nossa, isso traz uma melhoria impressionante e tal. Qual que é essa melhoria? Eu vou escrever algo que está matematicamente impreciso aqui e daí eu faço o meu meia-culpa, tá? Basicamente, o tempo médio vai ser uma coisa amortizada também, tá? Mas, na prática, o tempo médio fica constante por operação, da ordem de 1. O tempo médio, tá? Pode ter uma operação mais cara, mas a análise amortizada mostra tempo na prática constante. Deixa eu fazer as duas observações aqui. O que eu quero dizer com tempo médio? Eu quero dizer que ainda pode ter, depois de uma sequência de unions,
um caminho mais longo, um caminho de comprimento logarítmico, por exemplo, no máximo, para um find percorrer. Então isso ainda pode acontecer para uma operação. Um find custar da ordem de log n. Mas, como a gente viu pelo funcionamento do path compression, isso acontece no máximo uma vez, e depois qualquer outra busca, qualquer outro find ali, por elementos que estavam nesse caminho de comprimento log n, nunca mais levarão tempo logarítmico. Tá? Então é essa a percepção. Eu posso ter uma operação de find mais custosa, mas ela faz com que todos os elementos que estavam naquele caminho depois passem a ter buscas que levam tempo constante. Então é essa a intuição, tá? Para ficar para vocês aí. Por que o path compression deixa tão eficiente? Já que a gente não vai ver com detalhes a demonstração, fiquem com essa intuição. Um find custoso pode ocorrer, mas nunca mais se repete, para nenhum dos elementos que estavam nesse caminho mais custoso. Tá? Que mesmo assim era um caminho de no máximo log n, já que a gente estava usando union by rank. Mas mesmo isso não se repete mais do que uma vez para aqueles elementos. E quando eu falo aqui, o outro lado, que é na prática tempo constante, é porque é uma função que cresce tão devagar, mas tão devagar. É uma função matemática ainda, ela ainda cresce, mas ela cresce tão devagar, não é tipo devagar tipo log, não. É tão mais devagar que ela nunca supera, tá? O de 1 aqui, o que eu quero dizer é que ele é menor ou igual a 5 para qualquer valor relevante. E quando eu falo qualquer valor relevante, para fechar, eu não estou falando de milhões, bilhões, trilhões. Não. Eu estou falando assim, pegue o número de átomos do universo. Faça uma exponencial de base 2 elevada a esse número de átomos. Aplique nessa função, tá? que é a função de crescimento do lazy unions mais union by rank mais path compression. O crescimento do custo dele, quando você aplicar isso, você fala assim, nossa, imagine que eu estou com o union find que tem esse número de elementos, 2 elevado ao número de átomos do universo. O tempo médio de uma operação não passa de 5. Tá? É uma função que cresce tão devagar que nunca vai passar de 5. Então, embora matematicamente não seja tempo constante, para qualquer efeito prático, é tempo constante por operação em média. Tá legal? E se isso ficou confuso, e quando eu fui exposto a isso a primeira vez ficou confuso, eu recomendo de novo, deem uma olhada no material complementar e vejam essa análise, porque daí vocês vão ser apresentados a essas funções que são difíceis até de imaginar, né? Que tipo de função é essa que cresce assim tão devagar? Vejam lá o material complementar, recomendo fortemente. Mas aqui no nosso curso de Union Find, a gente finaliza aqui com o Path Compression. Até mais, pessoal!